Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje o nosso tema é enxaqueca, uma grande dor de cabeça. E é realmente uma grande dor de cabeça. Eu posso falar, porque a minha esposa Gisele, que é diretora desse canal, ela tem esse problema, gente, e eu sei o quanto ela sofre. Hoje nós teremos uma entrevista muito esclarecedora. O nosso entrevistado é um especialista, ele é um especialista, ok? Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês aqui embaixo, botãozinho inscrito, clica, você já se inscreve, você nos ajuda, você já deixa o seu like e também compartilha o nosso vídeo. Já está na nossa tela o doutor Márcio Natan, ele é neurologista e ele é especialista em cefaleias. Doutor Márcio, muito prazer em tê-lo aqui no nosso canal. Obrigado, Cacá. Feliz pelo convite de participar com vocês aqui, falando de um tema que é do meu dia a dia e que é tão importante, porque aflige, como você falou, muita gente. Exatamente, e realmente, pelo que a gente ouve falar, é muito triste. Doutor Márcio, eu não fiz as perguntas, nós recebemos as perguntas, algumas são até da minha esposa, e muitas nós recebemos dúvidas das pessoas, então eu vou fazer as perguntas que mandaram para a gente. A primeira Vamos lá. pergunta que nos mandaram, doutor Márcio, é a seguinte: dor de cabeça e enxaqueca é a mesma coisa? Não, a resposta é muito categórica aqui, Cacá. Dor de cabeça é dor que a gente tem acima do pescoço. Qualquer coisa que doa acima do pescoço é uma dor de cabeça. Então, por exemplo, uma pessoa toma um álcool a mais, uma garrafa de vinho. No dia seguinte, ela vai ter dor de cabeça e não necessariamente a enxaqueca. Uma outra diferenciação importante é a seguinte: a enxaqueca, as pessoas acham que a enxaqueca é dor de cabeça, mas a enxaqueca é uma condição que se manifesta com dezenas de sintomas, entre eles a dor de cabeça. Então, é melhor até a gente colocar assim: enxaqueca é uma doença, uma condição que até dor de cabeça tem, mas não é restrita definitivamente à dor de cabeça. E existe até, Cacá, crises de enxaqueca sem dor de cabeça. Olha, eu não sabia, doutor. Realmente eu não sabia. É engraçado isso que o senhor está falando. Na minha concepção de leigo, para mim tinha que ter dor de cabeça, quer dizer, às vezes não tem. E o que que caracteriza a crise de enxaqueca, doutor Márcio? A crise de enxaqueca ela começa horas a dias antes da pessoa manifestar a dor de cabeça, que apesar de nem toda crise de enxaqueca ter dor de cabeça, a maioria tem sim. Mas horas a dias antes da pessoa começar a ter dor, ela já pode estar iniciando o processo da enxaqueca. Os primeiros sintomas, Cacá, as pessoas geralmente não identificam como sendo da dor de cabeça, da crise de enxaqueca. Por exemplo, pode chegar com sonolência, com bocejamento. É muito comum isso quando você pergunta para os pacientes. Você fica bocejando, sente uma sonolência, mesmo tendo dormido bem, eventualmente, a noite anterior. Alteração de humor, as pessoas às vezes ficam mais irritadas, mais deprimidas ou mais eufóricas logo antes de ter a crise. Outro sintoma muito comum é uma alteração do comportamento alimentar. Então, é frequente que uma pessoa tenha um ataque de um desejo de comer, por exemplo, doce. E aí te pergunta, Cacá, uma pessoa com ataque de vontade de comer doce, qual doce que vai procurar? Qual doce que vai procurar? Não sei, Mais doutor. comum de todos, geralmente é o chocolate. Chocolate, sim, sim, E aí sim. que está um dos maiores erros, Cacá. É E as aí, pessoas. e aí piora, não piora, doutor? Aí que tá, não piora. Ah, é? Inclusive, existe um estudo que comparou. Ele fez o seguinte: pegou um grupo de pessoas com enxaqueca, dividiu em dois. E falou assim: se o chocolate piora a enxaqueca, quando eu der esse chocolate sem a pessoa saber que ela está comendo, Tem que vai piorar. piorar do mesmo jeito, Sim, certo? sim, sim. Então ele deu para um grupo pílula que tinha chocolate dentro, para outro grupo ela deu pílula sem nada. Então, e observou as pessoas ali, o que a gente fala prospectivo, daqui para frente. E observou que não teve nenhuma mudança quando deu o chocolate sem a pessoa saber. Por outro lado, Cacau, olha que interessante. Uma pessoa que, se você perguntar agora para 10 pessoas que tiveram crise de enxaqueca, quantas comeram chocolate, é provável que 7 tenham comido. Olha só, aí a gente tem a inferência de que, poxa, então se tanta gente comeu chocolate é porque o chocolate causou. Sim. Errado. Na verdade, o chocolate já era um sintoma precoce da enxaqueca. Já era essa alteração da vontade, do apetite, uma fissura alimentar que é algo que a gente sabe. Inclusive, a gente sabe, Cacá, aonde que isso nasce dentro do nosso cérebro. Isso faz parte da ativação do hipotálamo,
que é uma região que controla diversas funções orgânicas, inclusive o apetite, o humor, a nossa atenção e vários processos endocrinológicos e metabólicos. Então, essas alterações, elas antecedem outro sintoma extremamente comum, que 70%, 80% das pessoas que têm enxaqueca sofrem e que gera confusão. Antes da dor de cabeça, é uma sensação de peso, de aperto, de tensão na região, tanto do trapézio, quanto cervical, quanto dos ombros. Isso leva, muitas vezes, essas pessoas que têm essa tensão, que depois tem dor de cabeça recorrentemente ao longo de muito tempo, primeira coisa que elas vão procurar, tem alguma coisa no meu pescoço. Tem uma hérnia, deve ter algum pinçamento. E, na verdade, pode ser até que tenha hérnia, mas o fato é que ela não causa isso. Hérnia, quando ela chega, ela comprime uma estrutura, como o raiz do nervo, e ela gera sintomas que são contínuos na maioria das vezes, e mais graves, até mais evidentes, e característicos. A enxaqueca não. Ela tem esses ciclos de sintomas, que aí sim começa, depois de tudo isso, a pessoa ter uma dor de cabeça. Geralmente é uma dor que lateja, que pulsa nas episódios mais intensos. Pode ter desconforto com a luz, com barulho, com cheiros. Também aí, muita gente acha que o cheiro desencadeia. Na verdade, a gente sabe que esse desconforto com o cheiro, ele acontece antes da dor. Então, o que acontece é que a pessoa já está sentindo ali um desconforto, geralmente com um alimento, com um perfume, e aí pronto, vou ter dor de cabeça, cheirei a coisa errada. Quando a pessoa cheira aquilo sem desconforto, porque não está na crise, ela nem percebe. E aí não tem crise depois. Então, existe uma grande confusão entre o que a gente chama, Cacá, de sintomas premonitórios, né? E confusão entre esses sintomas premonitórios e desencadeantes. Vários desses desencadeantes são mitos que já são bem comprovados. Entendi. E agora, saindo um pouco do nosso assunto, o senhor meio que deu uma quebrada para o pessoal comer chocolate. Então pode comer chocolate, doutor Márcio? Se estiver fazendo parte de uma dieta balanceada, Cacá, não tem nenhuma proibição. Legal. Porque tem enxaqueca. Muita gente ficou muito feliz. Doutor, se fosse eu, teria ficado feliz demais. Uma questão que mandaram para a gente, doutor Márcio, é a seguinte: eu nem sabia dessa relação, está perguntando se existe. Existe alguma relação entre a enxaqueca e o AVC, doutor Márcio? Olha, é uma relação muito distante. Vamos lá. Quando a gente fala de risco de AVC, o que é AVC? Eu acho que é importante minimamente conceitualizar. AVC é quando a gente tem uma interrupção da chegada do sangue dentro do cérebro. Por que isso acontece? Porque ou estourou uma artéria ou fechou uma artéria. A artéria é o vaso sanguíneo que leva o sangue para o cérebro, né? Então, quando existem alguns fatores de risco que são muito bem conhecidos. Por exemplo, Cacá, fumar cigarro, e colesterol aumentado por longo prazo, hipertensão arterial. Esses são fatores que são muito bem conhecidos e são fatores que aumentam muito o risco de uma pessoa ao longo da vida desenvolver AVC. Aí você me pergunta, enxaqueca aumenta muito o risco? Não, ponto. Não aumenta muito o risco. Agora, existem algumas situações particulares. Então, por exemplo, mulheres que têm enxaqueca com aura, elas podem ter um ligeiro aumento do risco, mas principalmente se somado a outras camadas, que são mulher, enxaqueca com aura, uso de estrogênio. Daí é muito importante que as mulheres que têm enxaqueca com aura tenham uma orientação adequada com o ginecologista, com o neurologista, porque pode usar anticoncepcional, só deve evitar o uso do estrogênio. Existem formulações, existem maneiras de fazer contracepção sem estrogênio. E aí, quando se soma esses três fatores que eu falei ao cigarro, ao tabagismo, o risco da pessoa evoluir com um evento vascular, como é o AVC, é de 30 vezes maior. Então, veja, Cacá, que não é para uma pessoa que tem enxaqueca ficar, meu Deus, então vou ter AVC de jeito nenhum. Isso não é a realidade. Agora, uma pessoa que já tem enxaqueca, ela deve redobrar os cuidados de evitar colesterol alto, cuidar da pressão, evitar sedentarismo, fazer atividade física. Bom, sem dúvida nenhuma. Até porque muitos desses fatores vão ajudar no controle da enxaqueca. Mas então a resposta a gente pode falar que em alguns casos existe um aumento de risco que é muito discreto. E como a gente está falando da enxaqueca, que é muito mais comum em população jovem,
que não tem tantos outros fatores de risco como hipertensão grave, diabetes avançado e tudo mais, a gente está falando realmente de um risco baixo. Entendi. O senhor citou aí, doutor Omar, se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrige sem ter medo, viu? O senhor falou de aura. Uhum. Essa aura é aquela, é o que a minha mulher fala, que começa a piscar umas luzes assim, não é? Eu queria que o senhor explicasse isso. E outra coisa, toda pessoa que tem enxaqueca tem aura, né? E se quem tem, se não for todo mundo, evidentemente, se quem tem é uma coisa mais perigosa ou é um sintoma comum para quem tem enxaqueca? Pronto, excelente pergunta, Cacá. Esse é um tema de muita angústia para quem sofre com enxaqueca e nunca e geralmente não passou, não tem um acompanhamento, porque realmente o sintoma às vezes ele é dramático. A pessoa está lá normal e de repente começa a aparecer umas coisas na visão e aquilo ele vai tomando a visão e por um tempo a pessoa pode parar de enxergar um lado das coisas. Ela, por exemplo, está dirigindo, isso pode ser muito angustiante, pode atrapalhar de fato. Eu vou fazer, se você me permite, um parênteses para fazer um paralelo de uma coisa que eu acho que é muito importante aqui no entendimento geral do enxaqueca, que serve para responder a sua pergunta. É o seguinte, Cacá, você hoje tem pouco, mas cabelo você já viu muito, você já teve, e eu tenho certeza, Cacá, que o Verdade, seu cabelo mudou ao longo da vida, não é verdade? verdade, verdade. Olha, o cabelo de cada pessoa, ele é por determinação genética, certo? Sim, sim. Meu pai era careca, para você ter uma ideia, né? Pronto. E aí, veja só, O senhor não está a dizendo que sua eu tô, o senhor não genética. está dizendo que eu tô careca já, né, doutor Não, Márcio? imagina, só uma entradinha que Ah, aí está compondo muito bem, inclusive. Olha obrigado. só, Cacá, você mudou o seu cabelo ao longo da vida sem mudar a sua genética. Sim, Entenda só. Então, mesmo uma coisa que é a manifestação genética evidente, né? Uma pessoa vai ter cabelo louro, outra pessoa vai ter cabelo preto, outra pessoa vai ter cabelo curto, outra pessoa vai ter cabelo longo, enfim. Isso, além da determinação genética, depende da maneira como você trata o cabelo, né? sim. E aí, uma pessoa muda ao longo da vida. E apesar de não existem duas pessoas que têm cabelo idêntico no mundo, só que você consegue reconhecer um padrão, né? Assim, ninguém confunde cabelo com olho, com nariz. Então, a enxaqueca ela funciona mais ou menos do mesmo jeito, Cacá. Cada pessoa ela vai manifestar de um jeito, mas tudo ali dentro de um padrão. Então, quando a gente vai falar de aura, por exemplo, vou te falar, existe aura que não vem dor em seguida, existem diversos tipos de aura, existe aura com dor de cabeça, existe dor de cabeça sem aura, mesmo em quem tem aura. Então, existem diversas manifestações. Mas o que é a aura, né? É interessante até, porque as pessoas pensam em dor, a aura é um fenômeno cerebral exclusivo, né? Que ele em si, ele nem é relacionado à dor. É claro que ele se acopla aos mecanismos de regulação da sensibilidade e ele faz parte do que a gente chama, um nome estranho, né? Assim, que é fisiopatologia, que significa, traduzindo assim, é como a gente explica ou entende o processo da doença. Então, a aura, o que acontece? Existe uma despolarização e uma hiperpolarização, que são alterações dos neurônios que vai acontecendo na região que a gente chama de occipital, e é onde estão os neurônios que processam a visão. E essas alterações cerebrais geram na pessoa o sintoma de alteração visual, de percepção visual. Ele pode aparecer com pontos brilhantes, ele pode aparecer com borramento, ele pode aparecer com sumir um pedaço da visão, ele pode aparecer com formas geométricas, ele pode aparecer com outros sentidos que não só a visão. A visão é responsável, a aura visual, acontece em 90% dos casos de aura. Mas existe aura sensitiva, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, se sentindo formigar, vai subindo assim para o braço, pega um pedaço do rosto, do corpo. A pessoa pode ter aura motora, até, que é muito rara, que a pessoa pode até ter dificuldade aqui de movimentação, ela pode ter aura de linguagem. Agora, quando a aura acontece motora de linguagem e sensitiva, uma pessoa principalmente que nunca teve esse processo ou uma pessoa que tem risco de AVC, é muito importante que
que a gente tenha certeza absoluta que é aura. Porque veja, Cacá, eu não estou dizendo que a aura está causando AVC. Não é esse que é o problema. O problema é, algumas formas de aura se apresentam de maneira que isso pode confundir com AVC. Então, se tem uma doença grave como o AVC, que pode ser tratada, que o tratamento depende do rápido reconhecimento, a gente nunca pode se dar o luxo de confundir. Mas assim, então, uma pessoa que tem aura, todas as vezes ela vai ter que fazer uma tomografia corrente? Não, de jeito nenhum. O que é o mais importante? A aura ela se manifesta de um jeito diferente do AVC, apesar dos sintomas se parecer. Como que é isso? O AVC entupiu a artéria, começou o sintoma. E ali ele vai se manifestar prolongadamente. A aura, ela tem essa característica dela vai se instalando devagar e com o tempo. Isso dura tipicamente entre 5 e 60 minutos. Então, saiu disso que eu estou falando aqui, principalmente da aura visual, é melhor uma avaliação de urgência no pronto-socorro. E mesmo a pessoa que tem o primeiro episódio de aura visual, vale a pena uma avaliação médica rápida, porque é preciso ter certeza que aquilo ali é aura. E quando a pessoa tem aura, ela não precisa ali, se os fenômenos são muito parecidos sempre, ela não precisa procurar o pronto-socorro todas as vezes por causa daquilo. Basta que ela tenha ali um acompanhamento médico regular, que realmente conheça quais são os sintomas, que conseguir identificar sintomas de risco e orientar. E, obviamente, um tratamento que possa ajudar a melhorar a enxaqueca como um todo. Entendi, doutor Márcio. Doutor Márcio, eu não sei se o senhor até já introduziu esse assunto, eu agora eu não me lembro, mas existe algum aviso? Porque da minha mulher, eu acho que essa coisa da aura, quando ela vira para mim e fala, ó, começou a piscar, é sinal que vem crise. A enxaqueca dá algum aviso? Tem alguma coisa que não um sintoma, mas uma coisa, ó, começou a doer de um lado, tem alguma coisa ou isso não existe? São esses avisos que a gente colocou antes, né, Cacá? São sintomas premonitórios, né? Basta a pessoa realmente ter uma atenção melhor, observar. Geralmente as pessoas estão na vida na correria, né? E aí a dor, quando começa algum aviso, ela nem quer ouvir aquele aviso, ela nem quer ver. Ela quer render, tocar o trabalho, tem entrega, tem uma coisa aqui, outra ali, resolver e tudo mais. Então, muitas vezes, quando a pessoa começa comigo um acompanhamento, ela não percebe isso. Na segunda, na terceira consulta, ela, meu Deus, eu fui ver que tinha, não sei o quê, porque passa a observar um pouco melhor. E é lógico, não é que as pessoas têm má vontade, é que elas não sabem disso, né, Cacá? Então, Sim. até uma função educativa dessa nossa conversa é isso. A imensa maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca nunca ouviu falar desses sintomas premonitórios. Bocejamento, imagina. Acha que o chocolate causa, por exemplo, enxaqueca, que é uma coisa que a gente já sabe disso e já tem alguns bons anos com estudos científicos que demonstram esses sintomas aí premonitórios. A aura típica, a maneira mais comum de manifestação, ela acontece de fato antes da dor, mas ela pode acontecer junto também. Mas muitas vezes a aura vem como um dos avisos mesmo. A pessoa começa a ter a aura e fala, ih, vou ter a dor. Entendi. Doutor Márcio, eu não sei se é impressão minha, de conviver com as pessoas, a minha mulher. Existem, as mulheres tendem a ter mais enxaqueca. Isso é uma coisa de mulher que eu acho que não é, porque eu conheço um homem que tem, mas as mulheres têm a tendência de ter mais enxaqueca do que homens, ou é uma bobagem isso, doutor? Não é uma bobagem, é uma verdade. É uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens, especialmente no período reprodutivo, Cacá. E existe alguma relação disso com o ciclo hormonal. E aqui é muito importante diferenciar. Eu não estou dizendo que o ciclo hormonal causa enxaqueca. Esse é um grande erro. Sim. Até porque, vamos fazer um exercício dramático e, obviamente, irreal. Se a gente tiver uma mulher, né, que está sofrendo de graves enxaquecas, ela fala assim, minha enxaqueca é menstrual, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o útero. Sabe o que vai acontecer? Nada, ela vai continuar tendo enxaqueca. Então, é importante, por isso que é tão importante a gente entender, se a gente está falando de saúde, né? Claro, número 1, entender a pessoa que está ali sofrendo, porque tem um universo ali por trás daquilo de experiências. Mas, para poder ajudar, é importante a gente entender a parte biológica, o que está acontecendo. E o que acontece, Cacá? Olha só,
O estrogênio, ele cicla na corrente sanguínea da mulher. Então, ele tem uma produção que vai aumentando, começa a aumentar no início do ciclo mensal que a mulher tem de variação hormonal, e aí ela tem um primeiro pico que cai um pouquinho quando ela ovula, aí ele volta a aumentar um pouquinho e depois cai de vez. E essa queda de vez, ela promove duas coisas fortemente. A primeira, todo mundo conhece, a menstruação. Então, veja, a queda do estrogênio, ela é o responsável por avisar, né, ao útero, assim, de uma maneira didática dizendo, que não chegou, né, nenhum óvulo para poder nidar ali, então pode descamar, e isso é o processo da menstruação. A outra coisa que acontece com a queda do estrogênio é justamente um potente gatilho para estimular a enxaqueca naquelas pessoas que têm a genética que predispõe a enxaqueca. E por que eu enfatizo essa questão da genética, Cacá? Qual é a fase de vida que a gente tem a população que mais sofre com enxaqueca? A resposta é mulheres entre 20 e 40 anos. Ok, então nessa fase, se a gente olhar na população brasileira, quantos por cento das mulheres que sofrem com enxaqueca? Em torno de 27%. Então, praticamente uma a cada 3 mulheres sofre com enxaqueca entre 20 e 40 anos de idade no Brasil. Mas, Cacá, quantos por cento das mulheres entre 20 e 40 anos têm ciclo menstrual? A gente está falando de 99% no mínimo, sim. 99%. Então, você percebe que não é que o ciclo hormonal causa enxaqueca, porque, afinal de contas, 70% das mulheres nem tem nada relacionado. Mas aquelas pessoas que têm a predisposição genética realmente manifestam mais, e a gente sabe que existe um papel dessa flutuação hormonal fisiológica na mulher. Entendi. Uma pergunta que pode soar absurda, mas eu sou curioso. Criança tem enxaqueca, doutor Márcio? Nada absurdo, e é verdade, criança tem. É fato que após a menarca, ou seja, a primeira menstruação da menina, a gente tem um aumento da incidência, mais uma vez relacionando com essa questão. Mas criança tem enxaqueca. E muitas vezes a enxaqueca na criança ela pode se manifestar com alguns detalhes de diferença. Essa não é a minha área de maior expertise. A minha esposa, por exemplo, ela é neuropediatra. Ela vê mais crianças com cefaleia, com dor de cabeça e enxaqueca do que eu vejo. Mas a gente sabe que algumas outras manifestações são comuns na criança. A enxaqueca ela tem muita manifestação do trato gastrointestinal. Isso é bastante comum na criança, que pode manifestar, inclusive, com dor abdominal. As crises de dor de cabeça na criança geralmente são um pouco mais curtas do que no adulto. Mas é muito frequente, Cacá, eu ouvi no meu consultório, assim, pacientes de 40, pacientes de 70 anos de idade falar assim, eu tenho dor de cabeça desde que era criança. E aí, até assim, para finalizar a resposta a essa sua pergunta, é muito importante a gente, de fato, dar atenção para essa queixa na criança. A gente não desconsiderar, porque é possível. E não é raro, viu, Cacá? A gente gira aí em torno de estatística de uma prevalência na infância, alguns estudos mais recentes, em torno aí de 6 a 8%. Você fala assim, 6 a 8% é baixo. 8% é a prevalência de diabetes no Brasil. Então, imagina só, não é tão pouco. Quem não conhece uma pessoa com diabetes, né? Não é tão pouco. Não é tão pouco mesmo. Não é tão pouco. E agora eu queria encerrar com uma pergunta que ninguém nunca fez para você, doutor Márcio. Enxaqueca tem cura? Eu desconheço muitas alterações de saúde que o próprio organismo desenvolve que tenham cura, Cacá. Enxaqueca não tem cura. Não significa dizer que a pessoa tem que viver com dor de cabeça o resto da vida. Enxaqueca tem tratamento, e com tratamento a gente consegue uma coisa principal, que é a dor de cabeça parar de controlar a vida da pessoa e a pessoa passar a controlar a dor de cabeça e retomar a qualidade de vida. E isso a gente consegue, por isso que eu digo que dentro da neurologia eu acho que eu sou privilegiado, porque a minha área eu consigo ver grandes melhoras, recuperação de vidas devastadas por uma doença que pode realmente ser devastadora. Mas, felizmente, a gente tem caminhos para poder recuperar isso. Muito bom. Dr. Márcio Natan. O Dr. Márcio é neurologista especializado em cefaleias. Dr. Márcio, muito grato, muito esclarecedor. Aprendi demais hoje. Obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, Cacá. Convido se você, se os seus
se o pessoal da sua audiência tiver interesse, no meu Instagram, no meu YouTube, que a gente pode disponibilizar aqui, eu sempre trago mais informações a respeito. Vai ser um prazer também atender qualquer dúvida no direct, @drmarcionatan com 2 T's. E foi um prazer participar aqui contigo, Cacá. Obrigado. Obrigado, doutor.